Vista. 18 horas e 11 minutos, recebemos no estúdio do Jornal da Band FM, o ex-vereador, ex-deputado Raul Marcelo, que é do PSOL, que abre a rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Para começar esse bate-papo com o pré-candidato Raul Marcelo, boa noite mais uma vez. E a pergunta: candidatura plenamente confirmada? Uma pré-candidatura, já que convenções entre 10 e 30 de junho. Mas hoje dá para dizer que o pré-candidato Raul Marcelo realmente entra nessa disputa? Sim, mais uma vez, boa noite, Lucas, boa noite, Thiago. Sim, do ponto de vista político, o PSOL de Sorocaba já fez a sua escolha, já fez a sua definição, né? O nosso nome é o nome indicado hoje por unanimidade dentro do partido para estar à disposição aí do processo eleitoral, para defender o que nós pensamos em relação a Sorocaba, elaborar um bom diagnóstico da cidade, apresentar boas propostas. E na nossa avaliação acumulamos muito nos últimos anos para chegar à condição de estar candidato a prefeito da cidade de Sorocaba. Nós já disputamos o processo eleitoral passado, né? Tivemos a nossa avaliação, uma expressiva votação, ocupamos o mandato de vereador em Sorocaba, fui do vereador mais jovem da história da democracia na cidade, né? Fui reeleito na época o vereador mais votado naquele processo eleitoral, fui deputado 4 anos, portanto aí são 10 anos de vida pública, nenhum envolvimento com nenhum tipo de processo de corrupção, né? Uma reputação ilibada, né? O que nos credencia para fazer essa disputa. Portanto, o pessoal hoje tem um nome. Agora, é claro, nós vamos respeitar aí as formalidades da lei eleitoral para poder, no período aí que a lei eleitoral vai estipular, que é o período das convenções, nós podermos formalizar essa questão. Mas hoje a candidatura, o Raul Marcelo é pré-candidato e o PSOL em Sorocaba, inclusive com os seus parceiros, os setores da sociedade que nós dialogamos, principalmente os movimentos sociais, movimentos sindicais e alguns intelectuais da cidade, nós já estamos em fase de elaboração do nosso programa de governo, montando a nossa chapa de vereador, porque nós queremos ter um vereador na Câmara Municipal. Nós fazemos um balanço que o fato de não ter um vereador do PSOL em Sorocaba na atual legislatura foi um prejuízo muito grande para a cidade, principalmente no que tange ao combate ao mal feito, à corrupção em Sorocaba, né? É bom lembrar que nesses últimos 4 anos nós tivemos inúmeros escândalos em Sorocaba, né? O último, inclusive, aqui foi do nosso conjunto hospitalar de Sorocaba. Portanto, um vereador que fizesse esse combate seria muito importante na nossa avaliação para a cidade. Então nós vamos lançar uma boa chapa de vereadores e também estamos costurando uma aliança para que a gente possa chegar com força no processo eleitoral e ir para o segundo turno e poder governar a cidade de Sorocaba, que para nós vai ser um prazer muito grande. O senhor, com 21 anos, eleito vereador em Sorocaba, depois em 2006 eleito deputado estadual. Como acompanhou ou tem acompanhado a política nesses últimos anos, já que nesse momento o senhor não está exercendo nenhum cargo público eletivo? Como acompanhou, como foram os últimos meses, anos de Raul Marcelo na política? Olha, Lucas, esse período, né, são aí 1 ano já, um período muito importante. Eu pude aproveitar esse período, porque quando você está com mandato parlamentar, a agenda é muito corrida, né? Principalmente no estado como o nosso, que tem 40 milhões de habitantes, o segundo PIB da América do Sul, né? Você tem o PIB do Brasil e depois o PIB do estado de São Paulo e depois os diversos outros países, né? Então é um estado muito rico, muito grande, né? Você tem muitas regiões importantes, muitas plantas industriais no estado de São Paulo, muita coisa acontecendo. Então não pude me dedicar muito durante o mandato de deputado estadual à questão dos estudos. Agora esse ano eu aproveitei bastante, né? Estou agora concluindo a minha pós-graduação em Direito do Trabalho pelo Instituto Damásio de Jesus, então está sendo muito interessante poder aproveitar esse ano aqui para estudar um pouco, né? Aprofundar também na área da administração pública, que é uma área muito importante, observado um pouco de experiências em relação à administração pública aqui no estado de São Paulo, inclusive fora do Brasil. Então tem sido um momento esse ano que passou, né, que eu estou sem mandato, porque foram 10 anos ocupando uma cadeira no parlamento, né? 6 anos como vereador e 4 como deputado. Eu tenho aproveitado bastante para poder aprofundar a questão dos estudos, que eu acho que isso é muito importante, até para chegar mais capacitado, né, e mais habilitado para ocupar esse cargo aí, que é um cargo fundamental e importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Qual a avaliação que o senhor faz hoje da atual gestão do prefeito Vitor Lippe e vai se posicionar de que forma contra essa atual gestão? Olha, é uma gestão que em algumas questões deu continuidade às gestões passadas em Sorocaba. Eu acho que nós temos pontos positivos, por exemplo, a questão
do processo de expoluição do Rio Sorocaba, né? É um ponto importantíssimo. Nós queremos dar continuidade, avançar ainda mais. Agora é preciso cuidar da nossa Itupararanga, né? Foi criada uma APA ali em 1998, né? E só foi feito o processo de tratativa em relação aos cuidados a serem tomados 10 anos depois. E hoje nós estamos aí, os últimos levantamentos que mostram que a qualidade da água, nosso principal reservatório de água, né? Quase 80% da água de Sorocaba vem de lá, tem caído muito, né? Estamos aí com uma situação, inclusive, já de uma água, né, do índice de pior qualidade, de baixíssima qualidade. Então, nós vamos dar continuidade. O Sorocaba Total, que é o conjunto de avenidas, nós vamos dar continuidade. O processo que já vem de outros governos, principalmente nessa parte de investimento em infraestrutura, nós vamos dar continuidade, mas vamos implementar a nossa marca. Por exemplo, no Sorocaba Total, esse conjunto de avenidas que estão sendo construídas em Sorocaba, com dinheiro inclusive financiado pela Fundação Andina, né? Que inicialmente a prefeitura emprestou aí por volta de 50 milhões de reais para concluir toda a obra. Agora quase está querendo emprestar ao mesmo valor porque não conseguiu concluir. Nós vamos fazer uma investigação sobre isso é importante. Mas o mais importante ainda é dar vazão, é incluir nesse projeto, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, né? Nós estávamos discutindo aqui antes de começar o programa sobre trânsito em Sorocaba. E qual que é a alternativa para o trânsito? É o transporte coletivo. E um projeto importantíssimo como esse, você não tem a previsão dentro dele do corredor específico para ônibus, por exemplo. Então nós vamos dar continuidade nos investimentos em infraestrutura, mas vamos implementar a nossa marca, que é a marca do PSOL, né? Qual é a marca do PSOL? É favorecer o coletivo, né? Por quê? Porque as pessoas precisam ter um deslocamento, um ônibus barato, um deslocamento rápido, para que elas façam o traslado do dia a dia através do ônibus, da van, do micro-ônibus. Então, que é um transporte mais eficiente na nossa avaliação, porque o carro, muitas vezes 3 carros, cada carro com um motorista, ocupa o espaço de um ônibus com 50 pessoas. E no Brasil, especialmente em Sorocaba, hoje andar de ônibus ficou até pejorativo. Enquanto você tem cidades como Curitiba, Porto Alegre, que andar de ônibus faz parte da rotina, inclusive faz parte até da autoestima da cidade, porque o ônibus é rápido, eficiente, é barato e as pessoas gostam de fazer o traslado dentro da cidade de ônibus. Em Sorocaba essa não é uma realidade. Então nós vamos manter os investimentos em infraestrutura, vamos mudar também algumas questões no processo de licitação em Sorocaba, porque são muitas denúncias em relação aos processos licitatórios, principalmente nos contratos maiores, os contratos milionários. Nós vamos chamar a sociedade para acompanhar, fazer isso. Por exemplo, a rádio está fazendo aqui hoje, nós estamos dando entrevista, essa entrevista está sendo divulgada na internet. As pessoas podem assistir a nossa entrevista aqui no rádio. A comissão de licitação da prefeitura nos grandes contratos vai ser assim, aberto também. Com a participação, vamos chamar reitores das nossas universidades, chamar autoridades eclesiais, das várias igrejas que nós temos, para poder acompanhar. Porque contratos de 90 milhões de reais e 40 milhões de reais, como é o caso da merenda, do lixo, nós não podemos admitir mal feitos aí, porque nós estamos falando de contratos milionários que colocam em questão, inclusive, o desenvolvimento das nossas crianças. Por exemplo, a questão da merenda. Foi denunciado esses dias em Sorocaba que as nossas crianças estão comendo salsicha quase todos os dias nas escolas. Isso é descabido. Nós somos uma região que é uma região que tem a pequena agricultura e as nossas crianças poderiam estar se alimentando de legumes, de carne, de arroz, feijão, tomando suco natural, porque é um contrato milionário, ele dá condição de você fazer isso. Então nós vamos manter os investimentos em infraestrutura e vamos implementar a nossa marca, que é uma marca de um desenvolvimento mais equilibrado, e onde as questões coletivas vão ser tratadas em primeira ordem. 18h20, estamos conversando com Raul Marcelo, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Sorocaba. Os 2 últimos questionamentos. Primeiro, vemos na política de uma forma geral e cada vez mais na política atual, inimigos ferrenhos que nunca estariam lado a lado, passam a andar lado a lado. Trouxemos para a realidade de Sorocaba o PSOL, imaginando um segundo turno em que de repente o PSOL não estaria ou estando num segundo turno. Com que partidos o PSOL faria alianças e com que partido o PSOL não faria nenhum tipo de aliança? Olha, Lucas, para nós a política, para mim em especial, eu comecei no movimento estudantil na época do Fora Collor, Fui presidente de Grêmio, presidente de centro acadêmico, presidente de diretório acadêmico. Tinha uma história no movimento estudantil antes de entrar na Câmara Municipal de Vereadores, E para mim a política sempre foi um meio, nunca um fim. E tem muitas pessoas que veem a política pela política apenas, e não a política como um meio de você poder mudar a sociedade, transformar a sociedade,
fazer com que projetos importantes se realizassem. Hoje, infelizmente, no Brasil, a política, além de ter virado um fim em si mesmo, muitas vezes também é usada, né, como forma de enriquecimento, forma de estabelecer contratos com o Estado, né? E é por aí, inclusive, que passa grande parte da corrupção que assola o nosso país. Então, nós, do PSOL, nós vemos a política como um meio de fazer a transformação na sociedade. E aí é preciso você ter coerência, porque para transformar a sociedade você precisa ter credibilidade, construir relações que sejam relações duradouras, né? Estabelecer compromissos que sejam execuíveis. E o que nós vemos hoje em Sorocaba muitas vezes são situações em que, né, as pessoas numa eleição se agridem até do ponto de vista pessoal, né? Com baixarias, como foi o último processo eleitoral, baixaria, né? E depois na outra eleição já estão juntos porque conseguiu um cargo de secretário ou porque vai assumir algum cargo na Câmara Municipal. Então é uma situação, assim, um toma lá da cá terrível, né? Que muitas vezes faz com que o jovem, principalmente esse, que precisa assumir a política, porque a forma de mudar o Brasil é pela política, né? E a juventude tem um papel fundamental nisso. A juventude no Brasil foi importantíssima para a luta contra a ditadura, para redemocratizar o país, para tirar o Collor, né? Lutas importantes no Brasil. E hoje muitos jovens veem a questão política hoje com um certo descrédito. E aqui em Sorocaba essa é uma questão clara, né? Então nós do PSOL vamos manter a nossa coerência, né? A ideia nossa é fazer aí algumas alianças pro primeiro turno, e se eventualmente formos ao segundo turno, nós vamos apresentar o nosso projeto e o tomar lá da cá não vai acontecer conosco. 18h23. Para encerrar essa rodada de entrevistas, começando hoje com o Raul Marcelo, do PSOL, pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba. Se eleito prefeito, qual seria a primeira medida, a medida número 1 do governo do senhor? Olha, a primeira questão é que nós estamos hoje capacitados para assumir essa função, né? São 10 anos de vida pública, uma reputação aí difícil, né, na vida política no Brasil, porque hoje muitas pessoas que ocupam cargos dificilmente conseguem deixar esses cargos sem ter algum processo, principalmente de improbidade administrativa, não é? E o Ficha Limpa foi um projeto de iniciativa popular importantíssimo para o Brasil. Eu acho que vai causar uma revolução na administração pública no país, né? Nós vamos ter aí inúmeras pessoas, né, que querem ocupar cargos públicos, que participaram de atos de corrupção no passado e ainda estão participando, que não vão poder participar do processo eleitoral, especialmente nesse ano. Então foi uma decisão importantíssima da sociedade, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o primeiro ato nosso no governo, né, dia 1º de janeiro do ano que vem, vai ser um ato simbólico, que inclusive mais até do que a economia que ele vai ter, que é o término dos cargos de confiança na prefeitura. Nós vamos reduzir ao limite mínimo possível, porque hoje esses cargos são usados para moeda de troca, numa relação promíscua entre Câmara Municipal, Prefeitura, né? Prefeitura e prestadores de serviço. Então a ideia é reduzir os cargos de confiança, acabar com o cargo de indicação política na prefeitura. A pessoa que quiser trabalhar na prefeitura vai participar do concurso público, vai entrar pela porta da frente, vai ter um estatuto, né? Para ser demitido vai ter que passar por um processo administrativo, ou seja, vai poder andar de espinha reta e cabeça erguida dentro da prefeitura. E a relação da prefeitura com a Câmara Municipal vai ser outro patamar, né? Essa é a ideia, para você ter um legislativo que possa fiscalizar, que possa trabalhar, que possa contribuir para a sociedade, que no balanço que nós estamos fazendo em relação à Câmara Municipal, inclusive no último período, é muito ruim nesse sentido. Então o primeiro ato será esse ato simbólico de corte dos cargos de comissão, para poder sinalizar para a cidade que são novos tempos, ou seja, novos tempos para a gente poder avançar, para melhorar inclusive as instituições, que é importantíssimo, porque como eu disse aqui no começo, né, a política para nós ela tem que ser um meio para transformar a sociedade, e as instituições nossas precisam ser muito melhoradas, precisam avançar muito, e essa relação entre legislativo e executivo precisa partir para um outro patamar em Sorocaba, e essa é a ideia, o ato no 1º de janeiro, e é claro, outros atos também virão na área da educação, transporte, saúde, né, que está uma situação muito complicada em Sorocaba. A questão ambiental também tem muita propaganda, e a situação da nossa principal represa, que faz abastecimento de Sorocaba, está se mostrando aí uma situação quase de emergência já. Então nós teremos outros atos também, mas esse ato é um ato simbólico muito importante. 18h25. Conversamos com Raul Marcelo, ex-vereador, ex-deputado, pré-candidato pelo PSOL. Obrigado mais uma vez por prontamente ter atendido o convite do Jornal da Band para participar dessa semana com as entrevistas dos pré-candidatos. Eu que agradeço, Lucas, agradeço aqui o Thiago, que está na assessoria aqui, e um agradecimento especial a todos os ouvintes e uma boa noite.